Quero consagrar tudo a Jesus. Nada mais chamarei de meu. Corpo e alma, propriedade e bens, tudo deve ser dele. A Ti, meu Senhor, meu Deus, meu Salvador, quero consagrar tudo. Quero consagrar tudo a Jesus. Todo o meu coração se inclina para Ele. Toda a minha vontade pecaminosa e orgulhosa submete-se obedientemente ao Senhor. Tudo quero consagrar-lhe. Tudo quero consagrar-lhe. A Ti, meu Senhor, meu Deus, meu Salvador, quero consagrar tudo. Quero consagrar tudo a Jesus. Porque tudo no mundo é palha, mas o que dou ao Salvador, Ele me dá transfigurado e novo. Tudo quero consagrar. Tudo quero consagrar. A Ti, meu Senhor, meu Deus, meu Salvador. Quero consagrar tudo. Tudo quero consagrar a Jesus. A melhor força do meu espírito, todos os meus pensamentos, todos os meus esforços, tudo o que meu trabalho diário cria, tudo quero consagrar. Tudo quero consagrar. A Ti, meu Senhor, meu Deus, meu Salvador, tudo quero consagrar. Amados irmãos e irmãs no Senhor, para a reunião final de hoje, do ano de 2024, nós desejamos as boas-vindas no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Também enviamos nossas sinceras saudações a partir de Zurique a todos os nossos irmãos e irmãs que estão ligados conosco em todo o mundo e também estão vindo. O ano de 2024 foi um ano especial da graça. Nosso amado irmão Frank, na alta idade de acima de 90 anos, ele partiu para o lar celestial no dia 8 de junho de 2024. O irmão Frank, ele realizou sua poderosa obra, combateu o bom combate da fé e terminou a corrida. Há um ano, na última reunião final, o irmão Frank nos dirigiu algumas palavras poderosas da Bíblia em seu aniversário de 90 anos, em 24 de dezembro de 2023. Como essa palavra não poderia ser mais atual, sinto-me compelido a lembrar a todos nós mais uma vez essa mensagem que o Senhor colocou no coração do servo fiel e prudente. Eu vos leio então as passagens bíblicas que o irmão Frank colocou ao castiçal com uma seriedade santa
e divina. A primeira passagem bíblica está em João 14, versículos 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Para isso, os comentários do irmão Frank. Bendito e louvado seja nosso Senhor por essa promessa, que Ele foi preparar um lugar para nós e que prometeu retornar, prometeu levar-nos para si mesmo, para que possamos estar onde Ele também está. A segunda passagem bíblica está em 2 Coríntios 6, versículo 2. Pois está escrito, no tempo aceitável eu te ouvi, e no dia da salvação eu te ajudei. Veja, agora é o tempo aceitável. Veja, agora é o dia da salvação. As observações do irmão Frank. Louvado e glorificado seja nosso Senhor. Vejam, agora é o tempo favorável, o tempo agradável a Deus, para tornar o seu povo agradável a Ele. E assim como está escrito, no dia da salvação, Ele nos ajudou. E como está escrito, no dia da salvação, Ele nos ouviu a mim e a você. Será que você e eu realmente pedimos a Ele que Ele cuide de nós e revele Sua palavra e Sua vontade para nós? Quem quiser ser ouvido, primeiramente tem que orar. E esse realmente é o tempo aceitável que nos introduz ou convida à oração e depois a ouvir a palavra de Deus. E podemos confirmar isso do fundo de nossos corações. Deus nos ajudou no dia da salvação, nos ouviu e nos revelou a sua palavra. A terceira passagem bíblica está em Mateus 3, versículos 16 e 17. E quando Jesus foi batizado e acabou de sair da água, eis que se lhe abriram os céus. E ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz veio dos céus. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Aqui também os comentários do irmão Frank. Que isso aconteça com todos nós no dia da graça de Deus, no dia da salvação. O Senhor nos ajudou
E Ele é o nosso exemplo. Quando Ele se deixou batizar, os céus se abriram e o Espírito Santo desceu. Que aconteça agora que o Espírito Santo desça sobre todos os que foram batizados biblicamente e verdadeiramente dê o testemunho de que Ele encontrou com prazer em nós, porque nos ouviu no dia da salvação e no dia da salvação nos ajudou. Nós cremos que o Senhor enviará o seu Espírito sobre os redimidos que foram batizados em obediência e batizará a todos nós com o Espírito e com fogo. A quarta passagem bíblica encontra-se em Mateus 17, versículo 5. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem brilhante de repente os cobriu e uma voz saiu da nuvem dizendo: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Aqui também os comentários do irmão Frank. Louvado e glorificado seja nosso Senhor e Deus. Este é o meu filho amado. E no amado Filho de Deus, que é o primogênito entre muitos irmãos, nele descansa o comprazer de Deus. E depois, a observação: a ele ouvi. Todos os filhos e filhas de Deus não darão ouvidos a nenhum homem no campo espiritual, mas somente aquilo o que o Senhor nos disse em sua palavra. A Ele, ao Redentor, deveis ouvir, e isso nós fizemos pela graça. Seja dada gratidão ao Senhor por isso. As duas últimas passagens bíblicas são encontradas em Apocalipse 14, versículo 6. Então vi outro anjo voando alto no meio do céu, o qual devia proclamar uma mensagem eterna de salvação aos habitantes da terra e a todas as nações, tribos, línguas e povos. E em Mateus 24, versículo 14 está: e esta mensagem de salvação do reino será pregada em todo o mundo, a todos os povos, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Para isso, os comentários poderosos do irmão Frank. Louvado seja nosso Senhor. Aqui no Apocalipse, o homem de Deus vê a águia voando pelo céu para proclamar a mensagem de salvação eternamente válida a todos os povos e línguas. E nós somos gratos a Deus o Senhor, e eu olho para todos os muitos anos que passaram, nos quais me foi permitido levar a preciosa e santa mensagem de Deus, seja a pé, seja com o táxi, seja de trem, seja
de ônibus, seja de avião, de todas as formas, em toda a terra. A mensagem divina de salvação foi proclamada. E nosso Senhor disse claramente: então virá o fim. E como a última coisa antes do retorno de Jesus Cristo, trata-se não apenas de ver e reconhecer os sinais dos tempos, mas também ouvir a mensagem final que proclama a plena salvação de Deus. Permitir que sejamos corrigidos em tudo e voltemos ao início. E foi para isso que Deus usou o irmão Branham no nosso tempo e o chamou e enviou diretamente. Vamos também ouvir isso mais uma vez. Assim como João Batista foi enviado como precursor da primeira vinda de Cristo, assim a mensagem que te foi confiada será precursora da segunda vinda de Cristo. Graças seja ao Senhor. Nós estamos lidando com o dia da salvação, com o tempo da graça, no qual Deus encerra todas as coisas, traz a conclusão. E nós poderíamos agora ler um grande número de passagens bíblicas que encontram seu cumprimento antes do retorno de Jesus Cristo. Também que Deus enviaria um profeta no final do dia da salvação, antes que viesse o terrível dia do Senhor, que Ele traria tudo de volta ao estado correto. E exatamente isso que aconteceu por meio da mensagem divina de salvação, que está 100% de acordo com a mensagem dos apóstolos que nos foi trazida, e nós a recebemos na fé. Todos os temas bíblicos foram proclamados biblicamente e nós nos deixamos batizar biblicamente no nome do Senhor Jesus Cristo e nós temos o direito de ser batizados biblicamente no Espírito e sermos guiados em toda a verdade. Pois nosso Senhor diz: santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Portanto, assim como João Batista teve um chamado divino e as passagens bíblicas que se referem a ele e o seu ministério são mencionadas no Novo Testamento, o mesmo acontece com o ministério do irmão Branham. Já no Antigo Testamento, prometido e confirmado no Novo, e tudo se cumpriu assim, conforme proclamamos em todo o mundo nos últimos 60 anos. Nós agradecemos a Deus o Senhor. Deus o Senhor realmente, no nosso tempo, Ele repetiu 100% o que Ele fez no ministério de nosso Senhor, que pôde dizer: não sou eu quem faz essas obras, mas o Pai que está em mim é quem faz as suas obras. Da mesma forma, o irmão Branham poderia dizer: não eu faço essas obras,
Não eu salvo, não eu curo, mas Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o mesmo eternamente. Ele salva, Ele cura, Ele liberta. E nós somos gratos a Deus pela plena redenção por meio do sangue do Cordeiro de Deus, por meio do sangue do Filho de Deus, que foi derramado por todos os filhos e filhas de Deus. E nós podemos afirmar com convicção de todo o coração que nele nós temos a redenção, isto é, o perdão pelo seu sangue, tudo o que Deus nos concedeu pela graça. E agora estamos sendo preparados. E eu tenho que dizer, nós realmente chegamos ao fim do tempo da graça. E o Senhor pode voltar a qualquer momento. Desculpe, vou ler novamente. É tão importante. Nós realmente chegamos ao fim do tempo da graça. E o Senhor pode voltar a qualquer momento. E é por isso que eu peço mais uma vez que vocês leiam novamente, também incluindo as passagens bíblicas que nós mencionamos. Agora é o dia da salvação. Agora é o tempo aceitável. Agora Deus nos ouviu. Agora Deus nos ajudou. Que cada um de vocês, em todas as nações e línguas, possa dizer isso como um testemunho pessoal. Nós queremos orar e para isso nos levantamos. Precioso Pai Celestial, de todo o coração agradecemos a Ti pelo grande privilégio e pela grande graça de ainda podermos estar reunidos no Teu nome para ouvir a santa e preciosa palavra de uma boca chamada. Senhor, nós viemos hoje para ouvir e também para receber e ter uma vivência contigo. Senhor, Tu foste nos preparar um lugar e de acordo com a Tua promessa, Tu retornarás para nos levar para Si, para que nós possamos estar lá onde também Tu estás. Nós somos profundamente gratos a Ti por ainda podermos viver no tempo da preparação, no tempo altamente aceitável, nos últimos dias da salvação. Ó Deus, guia-nos à oração para que possamos exclamar de coração: Deus nos ajudou no dia da salvação e revelou a Sua palavra. Ó Deus, que o Teu comprazer possa descansar sobre todos nós, que hoje os céus possam se abrir sobre nós, que o Espírito Santo possa descer sobre todos nós. Como testemunho pessoal, nós gostaríamos de exclamar hoje: hoje é o dia da salvação. Agora é o tempo aceitável. Agora Deus nos ouviu. Agora Deus nos ajudou. Amado Senhor, abençoe hoje a Tua palavra em nós de uma maneira especial.
conceda-nos a todos nós nova força, abençoa-nos juntos da riqueza da tua graça, em espírito, alma e corpo. Opere por meio do teu Espírito e de tua palavra, no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Louvor e gratidão seja ao Senhor. É verdadeiro o que nós cantamos. E bem-aventurado aquele que o vivenciou. Não é apenas verdade, mas tem que ter que se tornado verdade em sua e na minha vida. Se for apenas verdade, porque está escrito aqui, ou porque nós cantamos, então não é suficiente. Mas se isso se tornou realidade em nossa vida, então somos gratos, porque então vivenciamos pessoalmente. Posso perguntar em quem se tornou realidade? Deixe-me ver suas mãos. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Que maravilhoso. Que glorioso ser redimido. Alguém me disse isso hoje. Irmão Frank, você nos é um milagre. Eu não sabia em que direção isso deve ir. E eu disse de forma bem simples. Todos nós, como redimidos, somos um grande milagre de Deus. Cada um de nós é um milagre de Deus, um milagre da graça de nosso Deus. Aleluia. Há alguns que se perguntam, que se maravilham, e há outros que são um milagre. Aleluia. Louvado seja Deus. Que graça, que privilégio ser redimido. Um compositor de hinos canta: redimido estou, posso me gloriar, redimido pelo sangue do Salvador. Antes da oração, gostaria de ler do Salmo 66, versículos 16 até 67, versículo 3. Gostaria de pedir que nos levantássemos para isso. Salmo 66, a partir do versículo 16. Vinde e ouvi, todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que Ele tem feito à minha alma. A Ele clamei com a minha boca, e Ele foi exaltado pela minha língua. Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Mas, na verdade, Deus me ouviu, atendeu a voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha súplica, nem desviou de mim a sua misericórdia. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Vamos orar. Pai Celestial, do fundo do coração, te agradecemos pelo grande privilégio de que, já aqui na terra, podemos estar reunidos no teu nome, na tua presença, sob o eco da tua palavra
sob a tua influência divina. Senhor, juntos nós te agradecemos pela preciosa redenção por meio de teu santo sangue que fluiu na cruz do Gólgota. Juntos nós te agradecemos por tua santa palavra que tu nos revelaste de forma tão maravilhosa. Juntos nós te agradecemos pelo Espírito da verdade que nos protege de todo erro e nos guia em toda a verdade. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, tu te tornaste nosso Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Tu não és mais o estranho, o distante, mas o verdadeiro Deus que veio até nós. Fiel Senhor, tu vieste até nós para que nós pudéssemos ir até ti. Nós pedimos a ti juntos que tu possa colocar essa reunião sob a cobertura do teu sangue, ó Senhor. Perdoa toda a culpa, toda a transgressão. Lava-nos mais alvos do que a neve recém-caída. Tenha misericórdia de nós por causa do teu nome, ó Senhor. Nós te pedimos que deixe todos receberem aquilo que necessitam hoje e pedem isso de ti, seja em suas almas, no seu espírito ou em seus corpos. Senhor, faça desse culto uma reunião como aquela que tu tivesse quando caminhasse aqui pela terra, para que pessoas possam te tocar pela fé, vir até ti e vivenciar novamente o poder que emana de ti. Salve os perdidos, cure os doentes, liberte todos os que estão dominados pelo inimigo. Que o teu Espírito reine no nosso meio. Chegues tu ao teu direito, Deus Todo-Poderoso. Abençoe e santifique esta hora. Santifique e unja os lábios que falarão. Santifica e unja os ouvidos e o coração, os corações que ouvirem. Conceda-nos entendimento divino para a tua palavra. Ó Senhor, receba o louvor de todos nós, pois tu és digno de receber louvor e honra, glória e adoração. Tu és realidade. Tu estás próximo de nós. Tu estás agora no nosso meio. Aleluia. Nós te agradecemos por isso e pedimos que agora poder venha de ti por meio de tua palavra, do teu sangue e do teu Espírito. Honra, louvor e glória seja ao teu maravilhoso nome. Amém. Agora, antes de passarmos para uma breve contemplação da palavra, gostaria de perguntar ao irmão Russ. Ele tem que vir agora para frente. Sim, venha. Venha, sim. E eu sou grato a Deus por ver todos aqui novamente e saudar a todos. Talvez não seja possível ainda apertar uma vez a mão de todos, mas em nosso coração estamos ligados e servimos a Deus
enquanto estivermos aqui nessa terra. Amados irmãos e irmãs, estamos de fato no fim dos tempos e o inimigo não está dormindo, mas ele está acordado e quer levar o povo de Deus à ruína. Mas nós podemos dizer o mesmo que o salmista no Salmo 123. A ti levanto os meus olhos, tu que estás entronizado no céu. Isso é algo maravilhoso, que não apenas cremos nisso ou sabemos que está escrito, mas que possamos de fato erguer os nossos olhos para Ele que está nos céus. Essa é a questão. Amados, o inimigo pode se enfurecer, pode aí estar com raiva e pode nos fazer parecer hipócritas, mas nós, como filhos de Deus, crentes, nascidos de novo, sabemos que servimos a Deus, sabemos disso. E talvez tenham também dito diferentes coisas sobre nosso Senhor, assim também como sobre o seu povo. Mas que diferença isso faz? O que as pessoas dizem. O principal é o que nós tenhamos em nosso coração a convicção de que estamos ligados com Ele. Aquilo que as pessoas pensam de nós, isso deve ser indiferente para nós. Eu gostaria de dizer que se nascemos de novo e somos verdadeiros filhos de Deus, então não daremos ouvidos ao engano do inimigo que quer nos separar e nos levar para o abismo, e nos separar do amor de Deus e nos separar da comunhão com os santos. Nós olhamos para o nosso Deus. A ti levanto os meus olhos, diz o salmista, tu que estás entronizado no céu. E isso, amados irmãos e irmãs, talvez seja, nesta hora, um consolo para que também nós também, em todos os aspectos, em todas as situações em que nos encontrarmos, que não demos ouvidos ao engano do inimigo, mas ao Deus vivo, que está entronizado no céu. Ele conhece nossos corações, Ele conhece nossos olhos, Ele vê tudo. E nós gostaríamos, como está escrito aqui adiante, lá o salmista diz, eis que, como os olhos dos servos atentam para a mão do seu Senhor, como os olhos da serva para a mão da sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor, nosso Deus. Nós olhamos para Ele, para cima, amados. Eu creio que se não fizéssemos, já teríamos deixado de existir há muito tempo. Mas, porque sabemos de quem temos que nos apegar, por sabermos em quem temos que nos apoiar, por sabermos a quem devemos olhar, Ele nos dá sempre nova força e nova vida. E assim podemos seguir o nosso caminho com alegria e servir a Deus, apesar de todas as dificuldades e conflitos. Já ouvimos falar, em breve tudo estará acabado, mas nós temos que perseverar, amados. Tem que ser lutado até o fim, pois sabemos que não o começo é coroado, mas o fim será coroado. Portanto, que Deus conceda a vocês e a todos nós a graça de perseverarmos até o fim, até passarmos do crer para o ver. Amados, nós lembramos sempre de vocês em oração também incrível, e meu desejo é que vocês também se lembrem de nós em vossas orações, para que possamos permanecer unidos no amor de Deus, uns com os outros e com Ele. Deus abençoe. É minha oração. Amém. Isso me fez lembrar do hino número 4. Nós não cantaremos. Eu somente quero ler. Eu olho para o céu, onde tu és louvado em altos corais. Então em mim se mostra o desejo. Senhor, coloca-me em um lugar mais elevado. Verso estrofe 3. Acalme-se meu coração e adore. A obra já foi feita por ti. No Gólgota, na nova aliança, tu foste colocado em um patamar mais elevado. Ó Deus,
Quão bem-aventurado sou agora! Fui transportado para o reino dos céus. Sim, a mente e a alma, o espírito e a alma estão sãos. Tu me colocaste em um patamar mais elevado. Que confiança, que convicção, e que maravilhoso saber, está consumado. Deus o fez. A obra está concluída. Ainda leio a quarta estrofe. Desde que entrei nesse santuário, cada caminho tem sido um caminho para o céu. Antes, meu pé estava sempre fraco e dolorido. Agora ele anda em um patamar mais elevado. E um dia, no final da minha jornada, o céu se abrirá para mim. Então eu te verei na glória, em um patamar mais elevado, todo o tempo. Não cantamos apenas isso, não pregamos apenas isso. Isso é um fato divino. E mesmo que os caminhos, como canta um compositor, às vezes pareçam tortuosos e confusos, Deus tem seu caminho conosco em tudo. Ele pode erguer o que está humilhado, endireitar o que está torto. Um filho de Deus está no caminho que leva à glória. Nunca fique resignado na hora da escuridão. Nunca duvide da palavra de Deus. O que Ele fala se cumpre. Creia, creia, sempre adiante. O que pessoas, ou que o inimigo diz por meio de pessoas, é mentira. Mas o que Deus disse em sua palavra permanece eternamente válido. E nisso, nossa fé está ancorada. Nós não nos esforçamos para ter que crer. É um presente de Deus. Como aconteceu com Abraão, que recebeu a promessa, e com a promessa, a fé necessária para que a promessa pudesse se cumprir. Nós compreendemos que nós, por meio de Cristo, nos tornamos a semente de Abraão, com fundamento na promessa divina, e, portanto, nós cremos na palavra da promessa para esse tempo. Nisto consiste a grande diferença. Eu não queria me referir a isso, mas hoje há pessoas que sabem muito, e eu fiquei impressionado. Lá, irmãos, se assim os víssemos e não conhecêssemos as Santas Escrituras, nós teríamos que pensar, são abençoados como já nunca houve na terra. Eles podem dizer aos outros o número de telefone e tudo mais, o que ainda vem junto, como se Deus te estivesse revelando algo, mas eles nem sequer sabem o que Deus prometeu, não sabem o que está escrito nas Santas Escrituras, mas sabem quem tem que doar $1.000 e quem tem que doar $10.000 e assim por diante. Que privilégio que nós temos a palavra na qual podemos provar tudo. E eu já disse isso repetidas vezes e enfatizo, é uma graça de Deus que no momento talvez não possamos medir plenamente o que significa ter sido preservado de todo
segredo vergonhoso e toda hipocrisia e todo engano, porque o maior engano acontece no reino de Deus. Em nenhum outro lugar o engano é mais decorado e tão sedutor do que no reino de Deus. Mas graças seja ao Senhor pela veracidade de sua palavra, com a qual nós podemos ser atravessados e sempre novamente somos atravessados. Hoje somente se trata de que Deus chegue ao seu direito conosco e que sua palavra possa se cumprir. Ele não quer que nada próprio seja feito no seu reino. Como acabamos de ler junto com o salmista, nós olhamos para Deus como os olhos de uma serva para sua patroa. Nós olhamos para o Senhor e queremos ser encontrados em sua vontade. Não se trata de fazer um nome para nós mesmos, mas de honrar e glorificar o nome do Senhor. Quando, então, pessoas que têm as mais diversas revelações são confrontadas com o fato que têm que ser batizadas no nome de Jesus Cristo, que eles tanto falam, levam na boca, então percebemos de repente como tudo começa a resistir. Mas não apenas resistir, mas o que então sai dessas pessoas, que antes eram tão alegres, tão livres, tão espirituais, tão abençoadas, de repente se revela uma natureza totalmente diferente. Não reconhecemos mais as pessoas, elas não querem se identificar com o nome, querem usá-lo para demonstrar poder, mas se identificar com ele, se colocar do lado de Deus, isso significaria perder a reputação, a posição e o nome. Significaria que a caixa registradora não estaria mais certa, que os grandes programas não mais andariam. Desde o início, nós compreendemos que Deus enviou um homem que não estava apresentando um grande programa, mas que era uma firme parte do programa divino para esse tempo do fim. E nós, como congregação do Deus vivo, temos apenas um desejo, apenas um anseio: estar nesse programa de Deus. O que as pessoas fazem, uma vez chegará ao fim. E a decepção, então, não demorará a chegar. Nós queremos contemplar brevemente algumas passagens bíblicas para passar diante dos nossos olhos como Deus nos vê e o que realmente somos no nosso estado divino. Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 17. Aqui está: o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos,
segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da congregação, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Que palavra maravilhosa! Hoje o Senhor quer nos dar a clara lição de que não devemos mais olhar para nós mesmos e para as circunstâncias e adversidades, mas que devemos erguer os olhos para o céu. Eu olho para o céu, onde tu és louvado em altos corais. Se olharmos para nós mesmos, para outros, para as circunstâncias, então perderemos a vista para o principal e nós escorregaremos da fé para a incredulidade, do agradecer para o lamentar, e de repente também a paz e a alegria e tudo mais que vem junto desaparecerão. Quando eu li essa palavra pela manhã, percebi pela primeira vez que Deus quer demonstrar o poder que Ele demonstrou em Cristo em nós, já aqui. Não apenas quando formos transformados e levados para cima, mas já agora. Eu gostaria de ler o versículo 19 e 20 novamente, o qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos. O mesmo poder deve ser demonstrado em nós, aos crentes, não apenas no retorno do Senhor, hoje, sob o eco da palavra, hoje, quando a fé vem da pregação e o Espírito de Deus torna a palavra viva e grandiosa para você e para mim. Hoje, o Senhor quer mostrar o mesmo poder em nós, como Ele demonstrou na ressurreição de Jesus Cristo dos mortos. Que poder foi esse? O poder sobre Satanás, sobre a morte, sobre o inferno, basicamente sobre tudo. Quando Jesus Cristo ressuscitou dos mortos no terceiro dia, Ele foi a prova viva, o testemunho vivo de que a morte, o inferno e o diabo haviam sido vencidos e derrotados.
não estava apenas escrito, ele havia retornado. Ele foi a realidade daquilo que os profetas haviam profetizado e escrito. Davi proclamou isso no Salmo: não permitirei que seu corpo veja a corrupção, nem que sua alma permaneça no inferno. Aconteceu no terceiro dia que ele, pelo poder de Deus, surgiu como vencedor. E ouçam, o mesmo poder que se manifestou em Jesus Cristo deve se manifestar em você e em mim. Ele é a cabeça e nós os membros. Ele, o noivo, nós a noiva. Ele, o Redentor, e nós, os redimidos. Não apenas na hora de nossa morte, não. Na hora de sua morte é que aconteceu que nós fomos redimidos. Ele desarmou todo o poder de Satanás na cruz e colocou no pelourinho e triunfou sobre ele e desceu aos lugares mais baixos da terra. Tirou o poder da morte e depois pôde dizer a João na ilha de Patmos: eu estava morto e eis que vivo por toda a eternidade e tenho a chave da morte e do inferno. Ele pôde dizer: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Amados, não vamos esperar que isso aconteça na hora do arrebatamento. Lá ainda terá que acontecer o que tem que acontecer nesse momento. Hoje, nesse dia, nesse lugar, o Senhor quer mostrar a você e a mim que o que aconteceu no Gólgota e o que aconteceu com a ressurreição podem e devem se tornar revelados na sua e na minha vida. Pois já fomos crucificados com Cristo, já fomos sepultados com Ele, já ressuscitamos com Ele. Assim ensinam as Santas Escrituras. E aqui, o apóstolo foi capaz de passar à congregação, guiado pelo Espírito de Deus. Eu leio mais uma vez. E como o seu poder se manifesta abundantemente em nós, os que cremos. Se nos tornamos crentes, então não é uma fé em nós mesmos ou incredulidade em nossa fraqueza, mas a fé no Deus vivo que nos reconciliou consigo mesmo em Jesus Cristo. Aquele que rasgou a nossa carta de culpa, que removeu o muro da separação, que derramou a última gota de sangue para fazer uma expiação eterna por nós. Nós podemos nos achegar a Ele com fé. E como o seu poder se manifesta abundantemente em nós, os que cremos. Está isso aqui apenas escrito ou deve se tornar realidade? Quantos gostariam que se tornasse realidade? Que aquilo que está escrito pudesse tornar realidade divina? A pregação não deve desaparecer como teoria
no vácuo, mas deve penetrar em nosso coração como palavra de Deus, para que estejamos cientes do que Deus quer fazer em nós e como o seu poder se manifesta abundantemente em nós, os que cremos. Me vem o pensamento que estamos vivendo muito abaixo do nosso nível. Terrenamente, todos nós temos um bom padrão de vida e nós somos gratos a Deus por isso. Mas quando se trata do espiritual, então parece que vivemos abaixo de nosso nível, abaixo do nível divino. Ele quer nos colocar em um terreno mais elevado, dar-nos convicção da fé e colocar em nosso coração a convicção de que Ele preparou tudo e que está apenas esperando para que seja recebido por nós. E quão exuberantemente seu poder se manifesta em nós, os crentes, ou seja, a força que é exercida com grande poder, que Ele mostrou em Cristo quando o ressuscitou dentre os mortos. Não pense que as coisas são tão fáceis. A morte, o diabo, tudo ainda tem o seu direito, mas aqui estava alguém que tinha o poder sobre a morte. Alguém que de fato tinha vindo em carne, mas que de acordo com o Espírito era Deus. Ele retirou o ferrão da morte. E esse poder de Deus, que foi revelado durante o tempo da redenção, isso inclui a crucificação, o descer aos lugares mais baixos, a ressurreição e tudo o que está relacionado com isso. O poder de Deus que foi revelado em Jesus Cristo deve agora ser revelado em todos os que pertencem a Ele. Que graça, que privilégio, que oferta divina. E se hoje compreendemos que nós somos pensados aqui, que você foi pensado aqui, que eu fui pensado aqui, e que Deus está justamente pensando como diz aqui, e nós vamos dentro de nós mesmos e dizemos: Senhor, aquilo que aconteceu no Gólgota, nós reconhecemos, nós cremos, a Tua ressurreição, tudo é precioso para nós. Mas agora, deixa se tornar revelado em nossa vida aquilo que lá foi revelado pelo poder de Deus. E vocês verão que no momento, não apenas lemos o que Deus disse a outros, nós compreendemos que Ele hoje diz isso a você e a mim. Hoje, Paulo não está escrevendo para os Efésios, ou aos Gálatas, ou aos Coríntios. Hoje, o Espírito de Deus toma a palavra escrita e a traz a vida para a congregação e permite que a mesma inspiração do Espírito Santo venha e passa diante dos nossos olhos. E isso aconteceu para todos os crentes, não apenas no início, mas também agora no fim. E a sobressalente grandeza do seu poder sobre nós, que se manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos. Como lá o inferno e o diabo devem ter se sentido. Todo o seu poder
se foi. Deus revelou seu poder, falou a palavra de poder, por causa do sangue derramado na cruz do Gólgota. Paulo já podia naquela época exclamar: morte, onde está o teu ferrão? Inferno, onde está a sua vitória? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Houve uma gloriosa ressurreição. Jesus Cristo é a prova viva de que a morte, o diabo e o inferno foram derrotados. Ele ressuscitou e nós ressuscitamos com Ele pela graça para uma nova vida. Mas agora, o mesmo poder de Deus que foi revelado nele como nosso Salvador deve ser revelado em nós como redimidos. Se hoje, na presença de Deus, cremos unanimemente e dissermos: Senhor, Tu falaste conosco, nós cremos que Tu revelas o mesmo poder que foi revelado em Ti, em nós. Então isso terá que acontecer. A morte e o diabo foram derrotados. O inferno foi vencido. E é por isso que podemos entrar com alegria na presença de Deus. No versículo 22 está: sim, e sujeitou todas as coisas a seus pés. Sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da congregação, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Ele é a cabeça, e nós os membros. Ele é a luz, e nós o reflexo. Ele é o mestre, e nós os irmãos. Ele é nosso, e nós somos dele. Ele, a cabeça, redimiu todos os membros que pertencem ao corpo. Ele venceu a fim de assumir o seu lugar como cabeça na congregação. Como já dissemos algumas vezes, no corpo do Senhor há membros vivos, atravessados pela mesma vida divina, palavra de sua palavra, espírito de seu espírito. Nós nos tornamos geração divina. Terrenamente, ainda temos um corpo que pode ser carregado ao pó, mas a Santa Escritura testifica que nós carregamos um tesouro precioso em vasos de barro. Não é o vaso, é o que devemos admirar, por mais valioso que seja, mas o que está dentro do vaso. E Deus é capaz de nos transformar em vasos para a sua honra, como canta o compositor. Apenas vasos, Santo Mestre, mas preenchidos com o teu poder. Mas um dia, até mesmo o vaso mais precioso pode ser carregado ao sepulcro, mas o divino que estava nesse vaso nunca poderá ser levado ao sepulcro. O que é de origem divina também retorna a Deus. Quantas vezes olhamos para os vasos e pensamos como são miseráveis eles são, e nos esquecemos de que sequer se trata de como o vaso é feito, mas daquilo
o que está dentro deste vaso. De que me adiantaria um vaso de ouro, um vaso impecável, se não há nada divino dentro dele? Seria melhor o vaso mais miserável, algo, como Paulo diz, aquilo que não tinha valor nenhum diante dos homens, isso Deus elegeu para aquilo que vale, para aniquilar aquilo que vale algo, para que nenhuma carne se glorie diante de Deus. Vasos terrenos, vasos de barro, não vasos feitos de metais preciosos, vasos feitos de barro. Mas o conteúdo, aleluia, o conteúdo disso é que se trata. E isso Deus pôde colocar nesses vasos de barros. E é por isso que somos gratos do fundo do coração. Ele o fez a cabeça suprema da congregação. Não para alguma coisa, mas para a congregação. Ele quer assumir o seu lugar como cabeça na congregação. E a congregação, assim está aqui, é o seu corpo, a plenitude daquele que preenche tudo em todos. Vamos ler do capítulo 3 de Efésios, capítulo 3, a partir do versículo 14. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, qual toda a paternidade nos céus e na terra toma o seu nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Que palavra maravilhosa! E eu sei que Deus quer falar conosco nessa tarde de uma forma muito especial, para que compreendamos que nós somos pensados aqui, que essas coisas estão preparadas para nós, não apenas para outros, mas para nós. Pois assim como o Senhor foi no início, assim Ele tem que ser no fim. E as mesmas promessas ainda se aplicam hoje. Paulo orou pelos crentes para que fossem equipados com o poder do Espírito Santo, não apenas batizados uma vez no Espírito ou ungidos com o Espírito, mas revestidos com o poder das alturas, para que os ministérios possam se tornar revelados no corpo de Jesus Cristo e que possa ser ajudadas as múltiplas aflições. Se o Senhor hoje faz no nosso meio, então certamente por meio de sua palavra e de seu Espírito, e então se lhe agrada que Ele possa abençoar um ou outro irmão, para que ele, na fé, coloque as mãos, pois assim está escrito, e Deus está com a sua palavra. Hoje,
não devemos sair daqui a menos que tenhamos recebido aquilo pelo qual pedimos. Deus é fiel. Nós podemos confiar nele e em sua palavra. Quando lemos no Evangelho de João, no 3º capítulo, versículo 34, então é passado diante dos nossos olhos quão valiosa é a palavra de Deus, e todos aqueles que Deus envia, eles dão testemunho da palavra de Deus. João 3, versículo 34, aqui está: porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Aqueles que são enviados por Deus não falam de si mesmos, não têm uma própria trombeta para tocar, não preparam um próprio caminho, não têm um próprio programa, somente tem apenas um desejo: levar as pessoas a entrar em contato com Deus. E a palavra que saiu do trono e chega até nós por meio da pregação deve nos levar de volta ao trono por meio de nossas orações, ou seja, para que creamos aquilo que nós ouvimos na pregação e assim possamos tomar Deus na sua palavra. No Evangelho de João, no 8º capítulo, o Senhor então dirigiu uma palavra a todos nós, qual seja, versículo 47, aquele que é de Deus ouve as palavras de Deus. Isso é suficiente para mim. Aquele que é de Deus ouve as palavras de Deus. Quem não é de Deus, ele dá ouvidos a todo tipo de coisa. Ele é dividido de um lado para o outro, até perder a sua própria posição na fé. Mas quem dá ouvidos à palavra de Deus, ele é fortalecido, firmado, pois assim está escrito, para que sejamos firmados. O que acontece pela graça? Tornar-nos firmes em Deus, em sua palavra, e crer o que ele disse. Aquele que é de Deus ouve a palavra de Deus. Somos hoje de Deus, somos nascidos de Deus, temos uma ligação com Deus, então nós ouvimos hoje a palavra de Deus. E hoje o Senhor nos deixa dizer por meio de sua palavra, o mesmo poder que foi revelado em Jesus Cristo, nosso Salvador, deve ser revelado em nós, os redimidos. Hoje, ele nos faz saber que ele venceu a morte, que ele venceu o inferno, que de fato acertou as contas com o diabo de uma vez por todas. Nós fomos colocados no terreno vitorioso do Gólgota. No Getsemane, ainda era uma luta, mas no Gólgota, a luta se tornou uma vitória de Deus para todos os que nasceriam de Deus e que estariam prontos para ouvir a palavra da cruz. A palavra da cruz ainda é hoje um poder de Deus para aqueles que nela creem. A palavra da cruz não é uma teoria, ela inclui tudo: o sofrimento e a morte, a crucificação, o sepultamento e a ressurreição. A palavra da cruz é uma palavra de vitória
uma palavra de redenção, uma palavra de Deus para a humanidade perdida, uma palavra de salvação, uma palavra de reconciliação, uma palavra de onipotência que chega a todos nós que estamos dispostos a crer a Deus e a ouvir o que Ele tem a nos dizer. Aquele que Deus envia, Ele fala as palavras de Deus. Esse foi um versículo. E o segundo, aquele que é de Deus, ouve a palavra de Deus. Aleluia. Oh, que possa haver um amém em todos os nossos corações, que possamos dizer ao Senhor, sim, amém, eu sou nascido de Deus. Eu não dou mais ouvidos ao que as pessoas ou o inimigo fala por meio das pessoas. Eu ouço a Deus, eu creio no que Ele disse. Também isso está incluído quando Ele exclamou na cruz, está consumado. Também isso está incluído, eu te resgatei e te chamei pelo nome, tu és meu. E eu pergunto a vocês, o que Deus esqueceu? O que Ele deixou de fora? Tudo está incluído. Nós temos um pleno evangelho, uma plena salvação, uma plena reconciliação, um pleno perdão. Nós nos tornamos filhos de Deus por meio da fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nessa posição nós queremos nos apegar, pois assim João escreve, agora somos filhos de Deus, mas ainda não foi revelado o que seremos. Mas quando isso for revelado, então seremos como Ele. Quem de nós pode medir isso? Um monte de barro tão miserável como nós colocamos aqui, devemos uma vez ao Senhor, ao qual causamos tanta aflição, causamos tantos problemas, e um dia devemos ser iguais a Ele? Amados, nós gostaríamos de voltar nossos olhos para o pó do qual nós fomos tirados. Mas como Ele, que tinha imortalidade, entrou na carne mortal, tornou-se como nós e pagou o preço aqui, nós podemos erguer a nossa cabeça e saber que nossa redenção física está próxima e que virá a hora em que o corruptível se revestirá da incorruptibilidade e o mortal se revestirá da imortalidade. E nós seremos levados em direção ao Senhor. E então o veremos como Ele é. Aleluia! Esta é a palavra de Deus. E quem é de Deus ouve e crê na palavra de Deus. Vocês podem crer que estamos plenamente redimidos. Vocês podem crer que Deus nos perdoou. Vocês podem crer que nós nos tornamos filhos de Deus. Vocês podem crer que as promessas que Deus nos fez se cumprirão, da primeira até a última. Como Deus não podia jurar por ninguém mais, Ele jurou por si mesmo, por sua santidade, e não se arrependerá. Toda palavra de Deus é sim e é amém. E nós podemos crer do fundo do coração. Em Colossenses, no capítulo 2, há mais alguns versículos maravilhosos. Colossenses, capítulo 2, a partir do versículo 9. Aqui nós lemos,
porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e possuís toda a plenitude nele, que é a cabeça de todo domínio e autoridade. Antes lemos que ele foi feito cabeça da congregação que está acima de tudo. Ele venceu todas as potestades, subordinou tudo. Ele tem a última palavra. Aqui nos é dito que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E agora nós possuímos toda a plenitude nele. Quase inacreditável e, no entanto, verdadeiro. Aleluia! Também essa palavra nós queremos, se somos de Deus, vamos levar hoje ao coração. Aquele que é de Deus, ele ouve e crê na palavra de Deus, mesmo contra todas as circunstâncias, independentemente do que nossos olhos terrenos possam ver. Nós que agora colocamos nosso amado irmão no sepulcro, por um lado, pode parecer que a morte ainda exerce o seu poder. Por outro lado, sabemos que todos os que vão antes para o lar já estão no Senhor. E quando o Senhor retornar, então aqueles que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro. E então nós seremos transformados e juntos com eles encontraremos o Senhor nas nuvens, nos ares. Tudo tem seu lugar. Não me incomodo com o cemitério, não me incomodo com a morte, não me incomodo com as circunstâncias. Eu creio no que Deus disse em sua palavra. E no tempo certo, cada palavra de Deus se cumprirá. Nisso nós cremos de todo o coração. Vejam os profetas e todos os apóstolos. Eles foram antes de nós. Deus tem um plano geral com a congregação e um caminho com cada um individualmente. E nós cremos que Ele cumprirá tudo o que Ele tomou a fazer. Deixe-me ler de Colossenses 1, ainda versículos 25 e 26, ou 24 e 25. Colossenses 1, versículo 24 e 25. Dos sofrimentos que tenho que suportar por vós e cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a congregação, da qual estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir perfeitamente a palavra de Deus. Até aqui, essa preciosa e santa palavra de Deus, não apenas parcialmente, mas para cumprir perfeitamente que tribulações, que sofrimentos, que julgamentos errôneos, até mesmo insultos de qualquer tipo, nos atinjam. Não haverá ninguém que possa ser mais maltratado do que foi feito com o nosso Senhor. Como disse o profeta Isaías, no capítulo 53, ele não tinha forma nem beleza que se pudesse desejar. Não, com ele fizeram o que não
ousariam fazer como nenhuma outra pessoa. Ele, o Rei de todos os reis, ele tomou esse caminho vergonhoso. E se contemplarmos Gólgota de fora, então parece como a maior derrota que poderia ter acontecido. Mas, em meio a essa aparente fraqueza ou derrota, Deus revelou seu poder e sua vitória. Não estamos lidando com os poderes da carne e do sangue, mas com as potestades derrotadas das trevas, que ainda querem ter uma palavra a dizer, que gostariam de despedaçar e destruir o corpo do Senhor. Mas o Senhor, como cabeça do corpo, une seus membros, e nós chegamos a essa unidade divina do Espírito. Jesus Cristo é a cabeça, e nós somos unidos como membros ajuntados sob essa única cabeça. Deixe-me ler de João 17, versículo 14, a conhecida palavra. João 17, versículo 14. Eu lhes dei a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não pertencem ao mundo, assim como eu não pertenço ao mundo. Para mim se trata principalmente disso. Eu lhes dei a tua palavra. Aquele que Deus envia fala as palavras de Deus. Aquele que é de Deus ouve as palavras de Deus. Eu lhes dei a tua palavra. Nós somos tão gratos a Deus pela mensagem do tempo do fim. Não foram interpretações, não foram explicações. Foi o assim diz o Senhor. A palavra de Deus não adulterada, pura e santa que nós ouvimos. Deus enviou seu servo e profeta. Ele falou a palavra de Deus, e agora há pessoas na terra que ouvem essa palavra de Deus, e depois de absorverem, eles não misturam novamente com alguma interpretação. Não. Nós reconhecemos o que as interpretações causaram: confusão, morte espiritual e divisões. A palavra que emana de Deus nos reúne, nos leva de volta a Deus, e nós somos unidos sob uma única cabeça. Se todos tivessem se mantido em silêncio e apenas ouvido e lido as palavras de Deus como nos foram deixadas para nós nas pregações do irmão Branham, e em ligação com as Santas Escrituras, então não haveria a menor confusão hoje. Haveria apenas uma direção, e essa seria a direção divina, de acordo com a sua santa e preciosa palavra. Qualquer outra coisa não teria tido a menor chance. Não é isso maravilhoso? A quem Deus envia. O que lemos de João, um homem enviado por Deus. Ele tinha a palavra da hora, a palavra da promessa divina. E nós não nos envergonhamos de dizer, assim como João Batista foi enviado como precursor antes da primeira vinda de Cristo, assim o irmão Branham foi enviado
antes da segunda vinda de Cristo, com a palavra de Deus. Isso me lembra do meu último discurso da conferência internacional. Lá eu tinha as fotos com o pilar de fogo e a nuvem, e também da revista Science, tinha levado junto ao púlpito, e naturalmente fui silenciosamente até lá frente, mas eu sabia que essa é a minha última chance de dizer claramente o que Deus fez em nossa geração. Quer eles ouçam ou não, eu não sou mais responsável se eles não aceitarem. Vamos resumir: a quem Deus envia, mas quem Ele envia, primeiramente, a palavra vai àquele que quer enviar. E esse é o chamado, um envio divino, uma comissão divina. E com um mandato divino vem a palavra de Deus, pura, clara e santa. E então o Espírito de Deus vem sobre todos os que nasceram de Deus. Por meio do Espírito de Deus, eles têm uma ligação com a palavra de Deus. Todo o resto será rebatido como ervilhas em uma parede. Não haverá ligação. Eu não sei como se passa com vocês, mas eu não digo isso para me ressaltar a mim mesmo, mas todas as vezes quando algo vem da palavra de Deus, então se torna grande para mim. Então eu movo isso em meu coração, se torna precioso para mim, e eu agradeço a Deus por isso. Todas as vezes quando algo é solto que não vem de Deus, então aqui nada acontece. Então aqui fecha aqui a janela, não há ligação. O que nós precisamos é de uma clara ligação com Deus, por meio de seu Espírito, por meio de sua palavra. Essa é a ligação divina. E eu direi mais uma coisa: quem não é de Deus dará ouvidos a todos aqueles por meio dos quais Deus não falou. Esse é o outro lado da moeda. A quem Deus envia, ele fala a palavra de Deus. E aquele que é de Deus ouve a palavra de Deus. Aleluia. Amém. A Bíblia permanece assim. Isso permanece para sempre. Mas quem não dá ouvidos à palavra de Deus, ele dará ouvidos a todas as fábulas que foram tão lindamente decoradas com a palavra. Mas há mais uma passagem que eu gostaria de ler, e esse é o versículo 26, que faz parte, pois isso faz parte ainda. Agora lerei junto. João 17, versículo 14 e versículo 26. Eu lhes dei a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo. Versículo 26. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, para que o amor com quem me amaste esteja neles, e eu neles. Ambos, eu lhes dei a conhecer a tua palavra. Eu tornei o teu nome conhecido entre eles, entre aqueles que tu me deste do mundo. Eles pertencem a ti. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Que maravilhoso, que glorioso. Nos faltam palavras para dizer como Deus nos agraciou
dessa forma e nos preservou no meio de toda a confusão da sua palavra e em sua graça. Que as bênçãos do Deus Todo-Poderoso estejam sobre todos nós. Vamos aceitar hoje, na fé, que Deus, ainda hoje, quer nos revelar o mesmo poder, como foi revelado em Cristo, quando Ele ressuscitou dos mortos. Não se force para isso. Entrega-se a Deus. E se a incredulidade estiver no caminho, simplesmente diga: Senhor, eu creio, ajude a minha incredulidade. Expresse isso, diga isso com confiança e a incredulidade já se afastará para a direita e para a esquerda. E a fé olhará para Jesus Cristo, o iniciador e o aperfeiçoador da fé. Nós ouvimos hoje a palavra de Deus porque nós somos de Deus. E porque cremos, Deus o cumprirá em nós e confirmará para a glória e para o louvor do seu nome. Pois assim ele fala por meio do profeta Isaías: a minha palavra não voltará vazia, mas cumprirá o que eu a enviei para fazer. Você pode pessoalmente crer que Ele cumprirá e confirmará isso em você, dentro de você e por meio de você? Então, vamos juntos dizer amém. Amém. Aleluia.